Olá pessoal, hoje vamos explorar como a teoria dos campos conceituais de Verneau pode transformar o planejamento de aulas de física, especialmente no ensino de conceitos como calor e temperatura. Verneau foi um psicólogo que, inspirado por Piaget, focou no sujeito em situação, ou seja, como aprendemos a partir de problemas reais. Ao final dessa aula, você entenderá como aplicar essa teoria para tornar suas aulas mais eficazes e significativas. Vamos lá? Piaget estudou o desenvolvimento cognitivo em estados gerais, como o pensamento concreto e abstrato. Já Verneau deslocou o foco para o sujeito em situação, perguntando: como o aluno aprende diante de um problema específico? Por exemplo, em vez de apenas ensinar o que é calor, diria: vamos explorar as situações onde o calor faz diferença, como derreter gelo ou esquentar uma panela. Essa abordagem torna o aprendizado muito mais contextualizado. Para Verneau, um campo conceitual é uma rede de problemas, conceitos e relações que se entrelaçam durante a aprendizagem. Por exemplo, o campo da física térmica inclui calor, temperatura, equilíbrio térmico e entropia. Dominar esse campo não é decorar fórmulas, mas entender como esses conceitos se conectam em situações reais, como explicar por que ficamos aquecidos quando usando um casaco ou por que um metal esquenta rápido ao sol. Para Verneau, propõe que todo conceito se apoie em três pilares. São situações, invariantes e representações. Situações são problemas que dão sentido ao conceito, como por que a sopa esfria? Esse seria o problema que o aluno ia se debruçar para resolver. Invariantes são princípios fixos, como o calor sempre flui do quente para o frio, por exemplo, né? Ou então o calor precisa de uma diferença de temperatura para transitar de um corpo para o outro, né? Então, esses princípios são aquelas ideias que guiam o aluno na hora de resolver o problema. E representações são fórmulas e símbolos que são usados para resolver efetivamente um problema numérico, por exemplo. No caso de quantidade de calor, Q igual a mc delta T, por exemplo, né? Sem situações, o conceito vira abstração. Sem invariantes, não tem significado. E sem representações, falta comunicação. Então, vamos ver um exemplo prático, né? Vamos examinar o conceito de temperatura examinado pelo ponto de vista de Verneau. Nessa tabela, na primeira coluna, nós temos situações que envolvem o conceito de temperatura, que são processos de aquecimento e resfriamento, interações térmicas entre sistemas, análise de energia térmica de um sistema, né? Então, são problemas que você teria que examinar a questão da temperatura. Na segunda coluna, nós temos invariantes operatórios, que podem ser utilizados pelos alunos para analisar quais são as grandezas relevantes no problema, né? Então, por exemplo, um aluno poderia dizer: por meio da temperatura podemos verificar se haverá calor entre dois sistemas. Ou a temperatura indica o sentido do calor. E por aí vai, né? E por fim, a representação simbólica, por exemplo, da energia cinética, por exemplo, das moléculas, energia cinética média, como sendo 3 meios de kT, por exemplo, né? Onde você mostra que a energia cinética é proporcional à temperatura. Outro exemplo com relação ao conceito de calor, né? Você teria aí
como situações para serem examinados na forma de problemas, seriam um processo de aquecimento e resfriamento, sensações térmicas, mudanças de estado físico, funcionamento de máquinas térmicas, etc., né? E com relação aos invariantes, que seriam as ideias que os alunos têm para discriminar as grandezas importantes, né? Por exemplo, o calor sempre flui do objeto de maior para o de menor temperatura, né? E por aí vai. E em relação às representações, seriam aquelas fórmulas já conhecidas, né? Q igual a mc ΔT, Q igual a ml, etc., né? O ΔU igual a Q menos W, né? Então, seriam as representações com aspecto de fórmulas, né? Bom, como fazer a aplicação dessas ideias em relação ao planejamento de aulas, né? Você vai selecionar um núcleo do campo conceitual, por exemplo, diferença de calor ou temperatura. Depois, vai ter que conectar a outros conceitos, por exemplo, energia, mudança de estado. Depois ainda, recortar o conteúdo, ou seja, para reduzir um pouco os problemas a serem tratados. Você vai começar com calorimetria, depois com termodinâmica, por exemplo. E, por fim, criar situações variadas, experimentos, debates, porque o ar-condicionado gela, por exemplo, né? Assim, os alunos constroem o conhecimento de forma progressiva e significativa. Bom, dentro da teoria de Verneau, a gente tem o que a gente chama de conceitos em ação e também os teoremas em ação. Eu vou examinar aqui cada um deles aqui para a gente entender a diferença que há entre esses dois aspectos. Tanto os conceitos em ação como teoremas em ação são o que a gente chama de invariantes operatórios, né, que são aquelas ideias que os alunos utilizam para efetivamente tratar do problema, tá? Conceitos em ação são conhecimentos implícitos ou explícitos que orientam a identificação de variáveis relevantes em uma situação, né? Por exemplo, eles estão relacionados ao reconhecimento de quais conceitos são aplicáveis e que pode ser intuitivo ou formalizado, né? Então, aqui eu vou dar um exemplo como de um aluno que observa um objeto caindo, né? Quer dizer, a situação seria a queda do objeto, propriamente dito, né? O problema, né? O conceito em ação seria saber que a massa e a aceleração gravitacional são relevantes para descrever a queda, mesmo que ele não formule isso matematicamente, né? O aluno, então, ele precisa saber que a massa e a aceleração gravitacional são importantes, né? Outro exemplo seria reconhecer, né, no caso de eletricidade, por exemplo, reconhecer que no circuito elétrico a tensão e a resistência são conceitos-chave para analisar o problema. Quer dizer que os conceitos em ação são aquelas ideias-chave que permitem abordar o problema propriamente dito. E teoremas em ação. O que são teoremas em ação? Então, são regras ou relações que o indivíduo aplica para tomar decisões e prever resultados, né? Ele pode ser correto ou equivocado, né? Como teoremas pessoais não formalizados. Essa ideia de conceitos em ação e teorema em ação são justamente para mostrar para o professor como o aluno, para dissecar o pensamento do aluno, né? Como que ele aborda um problema
E muitas vezes o aluno não consegue resolver um problema da forma que a gente gostaria, porque ele tem uma ideia equivocada sobre o assunto e quando o professor já está, vamos dizer assim, alerta com relação a esse tipo de procedimento que o aluno tem para entender um problema, ele pode facilitar a observação de como ele pensa e procurar corrigir de acordo com o que deve ser feito, né? Então, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo, eu vou dar dois exemplos, na verdade. Um aluno acredita que um objeto mais pesado cai mais rápido do que um objeto leve, né? O teorema em ação, quer dizer, aquela ideia que está na cabeça do aluno, com a qual ele vai tratar o problema, é a seguinte: a velocidade da queda depende diretamente da massa, né? Isso é uma concepção alternativa, contrária à física de Galileu e de Newton, é claro. Então, a gente precisa fazer com que o aluno expresse a sua ideia para resolver o problema, para saber o que ele está, vamos dizer assim, pensando de errado a respeito do assunto, né? Outro exemplo se um estudante pensa que a corrente elétrica se gasta ao passar por uma lâmpada. Essa ideia é relativamente comum, né? As pessoas acham que, muitas vezes, que tem que pagar a energia elétrica porque a energia elétrica é consumida nos aparelhos, né? Então, ele está aplicando um teorema de ação equivocado, né, contra a conservação de carga em circuito em série. As diferenças, então, que tem entre o conceito em ação e o teorema em ação, né? Em relação ao foco, né? O conceito em ação, ele se focaliza o que é relevante na situação, quer dizer, no problema, né? E o teorema em ação é como as variáveis se relacionam, tá? Em relação à natureza, quer dizer, o conceito em ação faz identificação de conceitos e o teorema de ação aplica regras implícitas ou explícitas. Um exemplo correto seria força de conceito em ação, seria força e massa afetam o movimento. E o teorema de em ação seria força igual a massa vezes aceleração, né, que é a segunda lei de Newton. Então, você vê que o conceito em ação identifica as variáveis que são relevantes na análise de movimento, por exemplo, que seria a força e a massa. Já o teorema em ação já procura relacionar como essas variáveis se comportam, né? No caso aí, nessa equação da segunda lei de Newton. Como exemplo equivocado seria ignorar o atrito em um problema, né? Ou, no caso do teorema em ação, seria, por exemplo, uma ideia que é bem recorrente entre os alunos, é que para manter uma velocidade constante é preciso aplicar uma força, né? A importância disso na didática, né? Então, o Verneau destaca que entender esses invariantes ajuda a diagnosticar erros e concepções alternativas em alunos. Um exemplo, um aluno pode acertar um problema usando um teorema em ação correto, como a energia se conserva, ou errar por aplicar um equivocado, como força é consumida, por exemplo. Em resumo, quando o conceito em ação diz respeito aos elementos que o sujeito percebe como importantes, o teorema em ação é a regra, certa ou errada, que ele usa para operar com esses elementos. Ambos são essenciais para compreender a aprendizagem física. Conclusão. A teoria de Verneau ajuda a planejar aulas mais eficazes, conectando conceitos abstratos e situações reais. Então, a teoria de Verneau ajuda a planejar aulas mais eficazes, conectando conceitos abstratos e as situações reais. E a gente faz uma chamada aqui para que vocês pensem que como você aplicaria essa teoria para ensinar um outro conceito, como força ou energia. Eu gostaria que vocês compartilhassem nos comentários.